Recentemente um McDonald's lá nos Estados Unidos aceitou pagamento em Bitcoin, mas tem também os países daí, que é o caso de El Salvador, onde o governo estipulou que o Bitcoin é uma moeda legal, assim como o dólar. Então, muito bacana, isso tem atraído empreendedorismo para o país, tem atraído empresas de inovação que querem construir soluções tecnológicas, né, usando o Bitcoin. Tem promovido inclusão financeira também para as pessoas que podem ali nos seus comércios, né, aceitar Bitcoin via Lightning Network também. Diferente, né, de um sistema financeiro que às vezes mais segrega, né? Então é algo também para levar em consideração nos fundamentos do Bitcoin. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o At The Money. Então, podcast aí para falar sobre investimentos, empreendedorismo e a história das pessoas que estão por trás aí desse mundo. Estamos aqui com a Jennifer. E aí, Jennifer, como é que você tá hoje? Tá tranquila? Tudo certo, pessoal. Obrigada aí mais uma vez pela audiência. E é isso, bora para mais um. Maravilha! Hoje a gente tá aqui com Iron Ferreira. Então, ele que já passou aí por grandes instituições financeiras como Itaú, XP, aí tá desde 2016 aí como analista do mercado de ativos digitais. Ele é analista-chefe de investimentos aí da Titanium Asset, que é uma gestora focada em fundos quantitativos. Aaron, muito obrigado aí por ter aceitado o convite e vir bater esse papo aqui com a gente. Claro. Ô, Léo, prazer é meu aí. Agradeço a oportunidade de participar com vocês, Léo, Jennifer. O Léo já acompanha já no YouTube há bastante tempo, aí na época que era da XP, da Rico, né? Então, prazer mesmo, cara, estar falando com vocês e hoje. Espero contribuir com a audiência de vocês, que tem crescido cada vez mais a Envios, né? Bacana. E é muito bacana o trabalho de levar informação, ainda mais sobre o mercado mais difícil de ter informações de qualidade, como o mercado de opções, né? Então, para mim é uma honra, espero contribuir com a audiência de vocês aí hoje. Pô, que bacana. E vamos lá, vamos começar aqui as perguntas. Queria saber como é que você começou no mercado financeiro. Claro. Eu comecei no mercado financeiro em 2008, comecei de uma forma, não no mercado financeiro como ele é mesmo, no mercado cru mesmo, do trade, das operações, dos fundos de investimento, das corretoras. Eu comecei mais na parte de banco mesmo. Em 2008 eu fui estagiário no Unibanco, na época do Unibanco. O tempo passa muito rápido, né? O Unibanco hoje ninguém ouviu falar, né, o que era o Unibanco, nunca vi uma agência dando Unibanco. E naquela época eu entrei, daí participei da fusão do Unibanco Itaú, segui uma carreira, né, em banco mesmo ali, né, vendendo produtos e serviços ali para os clientes do banco naquele dia a dia, mas ali no tempo que eu tinha livre, eu estava sempre estudando mais a fundo, que eu queria conhecer mais a fundo o que era o mercado financeiro a fundo mesmo, né? Legal. O que era uma compra de ações, o que eram os derivativos, e eu estava sempre ali acompanhando, e no tempo que eu tinha livre, para entender melhor o mercado financeiro a fundo realmente. E em 2016, eu acabei me desligando do banco tradicional mesmo, e fui a fundo para ter mais tempo de entender melhor o mercado financeiro, como que funcionava. Aí fui mais a fundo entender mercado de ações, derivativos, e eu me deparei daí com um assunto fenomenal para mim, que quando eu entendi a primeira vez, ouvi falar a primeira vez, desde então não larguei mais aquele assunto, que é o Bitcoin. Bitcoin e ativos digitais, criptoativos, né, que a gente ouve falar tanto e hoje em dia, e tem um espaço tão grande ainda aqui no Brasil para evoluir, né? E no mundo também. E desde então, desde aquele meetup que eu ouvi falar a primeira vez sobre o Bitcoin, a primeira rede publicamente descentralizada, primeiro ativo descentralizado, que as pessoas podem usar durante 24 horas, uma rede incensurável, que a partir dali podem ser criadas outras coisas, outras inovações. Desde então não parei mais de estudar aquele assunto e decidi que aquilo ali sim seria um novo mercado financeiro que estava surgindo ali, e desde então tentando conhecer cada vez mais pessoas entusiastas nesse ramo, e não à toa hoje eu trabalho numa haste que tem muita gente também maluca pelo assunto, assim como eu, que é muito focada em inovação, tecnologia, que utiliza também de ativos digitais e estratégias quantitativas, né, que é um assunto também tão interessante hoje em dia aí para os fundos de investimento. E lá na Titanium a gente tenta fazer isso, trazer cada vez mais produtos inovadores para atender os diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de cotistas e trazer produtos inovadores. Então, basicamente, esse é um pouco da minha história no mercado. Que legal. Cara. Legal. E para quem é leigo, você poderia explicar o que é uma asset? Que é uma asset management, certo? Uma asset, ela é uma gestora de recursos, né? Então, o cliente, pessoa física que investe por si mesmo, é ele que fica responsável por fazer o gerenciamento dos seus recursos, né? Então, ele fica ali sujeito às oscilações de mercado,
Se ele tá se o mercado ele que leva ali a responsabilidade para si. Então se ele entende como o ativo tá num preço barato, ele compra, vai montando posição, tem que realizar na hora certa. O problema é que muitas vezes pessoas físicas acabam tomando decisões nas horas erradas, né? Claro, não são todas, tem muitas pessoas que conseguem ter êxito, né, como pessoa física investindo, mas em um fundo de investimento, o investidor delega para uma asset management, para um gestor qualificado, um gestor profissional, tomar as decisões ali para ele. Então, existem dentro de uma asset management fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos de ativos digitais, e o cliente escolhe qual tipo de fundo, né, fundos multimercados, entende a tese daquele fundo e investe naquele fundo, confiando que o gestor vai fazer uma boa gestão dos recursos e vai entregar o mais importante, né, Léo, que é o resultado no final do mês, que é ali alcançar o famoso alfa, que é um resultado acima do mercado, e assim fazer algo que o investidor pessoa física sozinho teria muita dificuldade de conseguir fazer. Então o trabalho de uma asset é esse trabalho de fazer realmente a gestão do patrimônio do cliente, um trabalho que tem que ser feito com muita responsabilidade, profissionalismo, e a gente tem muito orgulho de prestar esse serviço hoje com nossos produtos na Titanium Asset. Bacana falar em Titânio aqui, ó, pessoal, recebeu presentinho aí, Opa. Mandaram aqui pra gente, uma garrafinha, então, pô, muito bacana. Tem um e-book aí também sobre e-book o Bitcoin. Também, né? Nosso livro é o outro. Para quem quer investir, é o outro. É o outro aqui? Isso. Ah, esse aqui, ó. Esse é o e-book. O e-book de... Então, tá explicando aí como que surgiu essa invenção aí que já tá há 13 anos no mercado, funcionando, crescendo cada vez mais. Quem que foram os possíveis criadores, que ninguém sabe quem que foi o criador, né? Na verdade, o criador é o Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe quem que é esse cara. Ninguém sabe quem é, né? Então, aí uma das coisas tão legais do Bitcoin, ninguém sabe quem criou, mas uma invenção que tá aí há 13 anos, e quanto mais tempo passa, mais forte ela se torna, né? Eu gosto sempre de falar do Lind Effect, né? Que é o efeito Lind. Quanto mais tempo uma invenção, algo permanece em pé, mais tempo ela tende a durar, né? Assim como grandes escritores, grandes invenções, quanto mais tempo ela se prova realmente forte de valor, mais tempo ela tende a se permanecer aí existindo, né? Legal. E antes da gente falar da Titanium em si, eu queria perguntar para você, com essa questão de ativos digitais, o que você acha que mudou desde lá de 2016 para cá? O mercado evoluiu bastante em questão de volume também. Muitas pessoas entraram no mercado, né? Muitas pessoas também entenderam melhor do que se trata esse mercado, que é um mercado de inovação, mais volátil, né? Mas ainda tem muitas pessoas que precisam entender melhor do que se trata esse mercado. Porém, é um mercado já com muito mais gente que sabe o que é o Bitcoin, que sabe o que é o Ethereum, que sabe o que é uma blockchain, contratos inteligentes, tokenização. Então a gente está vendo o mercado crescer assim de uma velocidade que a gente acha muito interessante. Regulação também vindo e ajudando esse mercado a crescer, né? E algo que chama muita atenção desse mercado, o que faz a gente ter a tese de investimento nesse mercado cada vez mais forte, é a questão de ele funcionar 24 horas, né, Léo? A gente estava conversando ali, para vocês que operam opções, né? Que estava falando que a questão de funcionar durante 24 horas é algo muito importante. E a gente está convencendo aqui o Léo a entrar no mercado de cripto, que ele já viu que opções no mercado de cripto tem essa questão de funcionar 24 horas, que é algo muito importante, né, para alguns tipos de operações no mercado de opções, né? Então a gente já estava conversando sobre algumas questões ali de exchange e tal. Então, profissionais como o Léo entrando nesse mercado, puxa, vai ajudar cada vez a expandir mais ainda, né, o conhecimento sobre esse mercado. Então, na minha opinião, assim, desde 2016 para cá, a curva de aprendizado melhorou muito, assim, dos investidores aqui no Brasil. O Brasil é um país de destaque em questão de adoção no mundo todo. Lá fora também, Estados Unidos, Europa, tem avançado também em questão de regulação. Muitos players que operavam de uma forma não eficiente saíram do mercado durante todos esses anos, e isso também é muito saudável para o mercado. Então, aqueles players que operavam de forma ineficiente, né, sem transparência, acabaram saindo do mercado, o mercado foi acabando deixando eles de lado, e agora tem espaço aquelas pessoas que operam de forma mais transparente, conforme as normas, né? Claro que no mercado de criptos você tem a questão da descentralização, né, total mesmo, que ali você tem protocolos descentralizados, e você tem o mercado de cripto descentralizado, mas que opera conforme as regras do jogo. Então, a parte descentralizada, você tem os protocolos DeFi, que também existem opções em DeFi descentralizado, que você vai usar ali algoritmos, né,
para você utilizar opções interagindo com contratos inteligentes, também já é algo também que existe. E você tem o mercado descentralizado, mas com alguns intermediários, que você utiliza exchanges centralizadas. Para nós institucionais, essa parte é muito importante, do mercado descentralizado, mas com um pouco mais de regras. Então você tem essas duas vertentes ali, descentralização total, que é para aqueles criptonativos mesmos, que sabem como utilizar uma carteira digital, interagir com protocolo DeFi, comprar NFTs, comprar ativos digitais por si mesmo, sabe da responsabilidade que é você custodiar seus ativos digitais por você mesmo. E daí você tem esse outro ambiente mais descentralizado, mas com mais intermediação, que você tem um pouco mais de regulação, né? Então você tem um avanço cada vez maior aí daqui para frente. Bacana. E qual que você acha que é o principal papel da regulação no mercado de cripto e qual o impacto disso? O principal papel, né, Jennifer, é trazer mais transparência para atrair aqueles players que têm mais capital e precisam de mais segurança jurídica, né, mais segurança ali para poder investir nesse setor que tem muitas oportunidades, mas devido ainda à falta de regulação que agora está mudando, né, está aumentando a regulação, eles ainda não tinham tanta coragem de investir. Agora, né, você tem cada vez mais players institucionais aceitando, entendendo, né, aceitando colocar o dinheiro deles nesse setor, porque está ficando mais transparente. Então, a questão de trazer mais conforto para os players que têm mais dinheiro, isso é primordial, assim, porque esses players não vão querer eles mesmos custodiar por conta própria seu Bitcoin, seus ativos digitais, e aproveitar as oportunidades que o mercado cripto dá de forma autônoma ali por si mesmo. Eles vão ter que confiar num intermediador, né, regulado, para poder aproveitar as oportunidades que cripto fornece. E são várias oportunidades, porém tem que saber como você se expor, né? Seja através de ETF, seja através de fundo de investimento. Então, a regulação vai ajudar esses players que querem investir de forma regulada a terem mais conforto, né? Legal. É uma dúvida que eu tenho, até como leiga, assim, eu não entendo absolutamente nada de criptoativos, criptomoedas, né? E para mim é muito obscuro o mercado de cripto. Eu já investi em cripto. Abstrato, né? Muito abstrato. Eu comprei Bitcoin na alta em 2017. Acho que em 2017. E uma dúvida que eu tenho, assim, bem leiga, uma pessoa que não entende do mercado de cripto, é a insegurança. Eu já investi, viu? Eu investi lá atrás, sem entender nada mesmo. Eu queria ganhar dinheiro, especulando. E quando eu comecei a entender mais do jogo do longo prazo, da importância de você ter um objetivo para você, de fato, começar a remunerar o seu dinheiro, putz, me bate uma insegurança absurda de voltar a investir mesmo em cripto, sabe? A sensação que eu tenho é de que não é algo seguro e que eu posso estar caindo num golpe ou de pirâmide financeira, ou então parece que é um grande projeto, sabe? Como foi o pré-sal lá atrás na era aí do Ike Batista, onde as pessoas apresentam o projeto, putz, é inovador e tal, vai dar certo, tem tudo para dar certo, até tem algum fundamento tecnológico, mas logo depois simplesmente a moeda vai, eu não sei se pode ser considerado igual opção, vai a pó? Eu acho que são alguns blocos, assim, que talvez a gente tenha que separar em termos de insegurança, né? Acho que o primeiro bloco é você, putz, eu vou investir num negócio que eu não sei qual que é o projeto disso. E se isso for só um PowerPoint ali vazio, depois... Entendi a questão. Como saber, sabe? E se for uma pirâmide financeira? Aí tem um outro bloco de insegurança que é, pô, será que essas pessoas que estão me empurrando alguma coisa aqui, eu tô entrando numa pirâmide ou não tô? Né? Então, acho que são as duas coisas separadas, muito assim, importante, mas que se interligam. É muito importante essa questão que você disse, Jennifer, de insegurança das pessoas que querem investir no setor de ativos digitais, mas não sabem exatamente por onde começar, ou compram no momento errado, na hora errada, né? Então, se comprou em 2017, deve ter comprado na máxima histórica lá de 20 mil dólares. Então, para você ver, se você tivesse feito o arroz com feijão, ou foi 2017 ou 2018, mas eu sei que eu comprei na alta. Que foi quando bateu ali 20 mil dólares, que foi a máxima histórica antes dos 69 mil. Então, se você tivesse feito o arroz com feijão, de comprar um ativo, principal ativo do mercado de ativos digitais, que é o Bitcoin, e tivesse segurado ele durante 4 anos,
ali durante mais 2, 3 anos, você teria já lucrado muitas vezes, porque o Bitcoin depois foi bater 69 mil dólares. Né? Mas daí o que aconteceu? Ele bateu essa máxima histórica em 2017, 2018, e depois ele caiu, foi bater lá 3 mil dólares, né? Depois, porque ele só caiu no ano seguinte. Porém, se você, como você disse, tivesse visto o longo prazo, né? Porque assim, ativo volátil a gente tem que investir mais para o longo prazo, né? Então é um mercado que ainda tende a atrair muito recurso e tende a crescer cada vez mais para os próximos anos. E a cada 4 anos a gente tem um evento chamado halving, que torna o Bitcoin mais escasso. Então, se você tem um ativo se tornando mais escasso e a demanda por ele aumentando, você tem automaticamente uma possibilidade dele continuar se valorizando. Então, lá em 2017, a gente tinha X quantidade de Bitcoin sendo emitido. Em 2020, essa quantidade foi cortada pela metade, para 6,25. Antes era 12. E depois de 2020, o Bitcoin foi bater outra máxima histórica, em 69 mil dólares. Então, se você tiver essa informação, né, de saber, não, eu vou comprar aqui, mas daqui a 2, 3 anos vai ter um novo halving que o Bitcoin vai se tornar mais escasso. Então, não vou vender esse Bitcoin agora, mesmo se ele cair e despencar, porque eu sei que depois vai ter um evento que ele vai se tornar mais escasso e a tendência é que ele se valorize. E não deu outra, né? O Bitcoin foi lá e bateu 69 mil dólares. Agora o que a gente vai ter é um próximo evento, um próximo halving, que o Bitcoin vai se tornar novamente escasso em 2024. E a tendência é que ele se torne mais escasso, se a demanda aumentar, ele vai lá rumo a romper uma nova máxima histórica. Claro que é um padrão, né? Nem todos os padrões eles continuam acontecendo, mas se você tem essa noção que, poxa, eu vou comprar um ativo volátil assim, que tem esses eventos a cada 4 anos, eu não vou vender 1 ano depois, 2 anos depois, eu vou esperar 4 anos para ver o que vai acontecer, né? Ter um horizonte de longo prazo realmente. Então 4, 8 anos para vender lá na frente. E assim, começar sempre pelo principal, que é o Bitcoin, que é o ativo mais líquido, o ativo que já está aí há 13 anos, né? A rede funcionando de forma ininterrupta, ninguém nunca conseguiu parar a rede do Bitcoin, hackear a rede do Bitcoin, e ninguém pode mudar a rede do Bitcoin de forma tão facilmente. Então, o número máximo de Bitcoins que vão ser emitidos vão ser 21 milhões. Ninguém pode ir lá arbitrariamente, o presidente de um país, falar, não, quero que vocês desenvolvedores emitam, em vez de 21 milhões, emitam 30 milhões de Bitcoins, 40 milhões de Bitcoins, para inflacionar essa moeda. Não é fácil você chegar e impor isso na rede. Então, essa imutabilidade da rede é algo muito importante também, que torna o fundamento do Bitcoin também valioso e ele tem uma tendência de valorizar no longo prazo. Agora, depois do Bitcoin, que você tem a segunda criptomoeda, né, que é a rede Ethereum. O Ethereum já é uma evolução, digamos assim, do Bitcoin, porque através do Ethereum, além de você poder emitir moeda ali, fazer compras, realizar transferências de forma 24 horas, de forma ininterrupta, você também consegue programar algumas coisas na rede do Ethereum, que é assim, eu vou vender uma assinatura, né, a Invios, por exemplo, vai aderir ao Ethereum, plataforma Ethereum, vai criar um contrato inteligente, que todos os assinantes, quando pagarem a assinatura via carteira digital, automaticamente, quando ele fazer a assinatura, o dinheiro vai sair da carteira digital desse cliente para a carteira da Invios e a assinatura vai ser automaticamente desbloqueada e ele vai ter acesso a todos os conteúdos. Isso através de contratos inteligentes. Então, na rede Ethereum é possível fazer isso. Você programar algumas operações para que o dinheiro seja emitido quando aquelas circunstâncias forem atendidas. Então já é uma rede mais complexa, que exige mais desenvolvedores, que exige uma atividade maior ali para que ela se mantenha funcionando. Ela é a segunda criptomoeda. Já é mais arriscada que o Bitcoin, digamos assim, porque ela foi criada em 2016. O Bitcoin foi criado em 2009. Exatamente. Então ela tem mais tempo para se provar. Tem algumas atualizações na rede Ethereum que vão acontecer. A próxima agora vai ser a Shanghai Hard Fork, que ela vai permitir que as pessoas utilizem os Ethers que elas deixaram em stake. Então já é uma atualização que ela vai ocorrer nela e ela tem que se provar para mostrar que essas atualizações vão fazer a rede continuar funcionando de forma descentralizada e não vão prejudicar a rede. Tá? Depois do Ethereum, você tem daí outras redes que competem com o Ethereum. Então depois do Bitcoin e Ethereum, tudo que vem depois de Ethereum já é muito mais volátil. Então se você está começando, então você tem que já ver isso já depois, quando você já estiver muito mais maduro entendido do que se trata o mercado de cripto. Então para quem começa, é começar ali pelo Bitcoin mesmo e Ether, e daí decidir qual que vai ser a forma de exposição, se vai ser
por conta própria, né? Se a pessoa vai comprar por conta própria, ou se vai se investir via fundos. Porque daí via fundos, daí a pessoa tem daí o gestor que vai fazer essa gestão de forma profissional. E quando a pessoa começa a investir pelo básico, né, pelo Bitcoin, que é o principal, as chances dela, e visando o longo prazo, a chance dela ter uma perda ali do patrimônio, ser frustrada, né, de pensar, pô, mas não me falaram que era longo prazo, então eu vou vender comprar na pior hora e vender na pior hora. Provavelmente a pessoa vai fazer isso. Agora, quando ela tem uma orientação que não é longo prazo, saiba que é uma oportunidade assimétrica de investimento, mas que tem que olhar a longo prazo, a pessoa já vai ter menos chance de se frustrar, né? E daí outro ponto também muito importante é se ela escolhe uma empresa para investir em cripto, né? Então, novamente, quem for investir via empresa tem que certificar que essa empresa tem a regulação selo da ANBIM e da CVM, porque tem muitas empresas que se passam como gestoras, mas elas não têm regulação da ANBIMA e da CVM. Não tem o selo desses órgãos reguladores. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ver quando for investir através de alguma empresa, essa empresa é regulada, né? E normalmente essas empresas que não são reguladas são as pirâmides ou não? Exatamente. São as empresas que pegam o recurso dos clientes, não tem que prestar contas, né, para um órgão regulador, diferente de uma asset management regulada, que é marcada a mercado, né, diariamente. Então, tem que prestar conta diariamente para um administrador do fundo, tem que prestar conta para os órgãos reguladores, né, para a CVM. Então a CVM está ali em cima da gente, olhando tudo que a gente faz diariamente, assim como o administrador do fundo. Então olha só o arcabouço regulatório que você tem, que torna o seu investimento, né, muito mais seguro. Diferente quando alguém chega oferecendo um investimento para você via empresa, alguma empresa, que não tem nenhum órgão regulador por trás, não tem que prestar conta para ninguém, que é o que acaba acontecendo, essa pessoa acaba... essa empresa, né, acaba pegando dinheiro e acontece o que a gente já viu. Mas isso tende a diminuir cada vez mais conforme o mercado vai avançando e o conhecimento das pessoas também vai evoluindo. Né? Legal, eu queria fazer uma defesa da Jennifer aqui, que ela chegou pra mim e falou, Léo, eu investi em Bitcoin lá em 2017. Aí eu falei, uai, você ainda tem esses Bitcoins? Aí ela falou, vou entrar aqui na plataforma. Aí foi entrar na plataforma, esqueceu a senha e o login. Então ela tá no longo prazo aí. Só falta achar o login e a senha. Mas investiu via exchange mesmo daí, no caso. Acho que foi via exchange, né? Eu acho que foi a Binance. Tá. Então tem como você resetar, né, o código, assim, e tal. O problema é quando a pessoa investe por conta própria via uma carteira digital, né, uma wallet mesmo. Que aí não tem jeito, perdeu. Daí é criptografia. Daí a pessoa tem que fazer o backup, né, dessa chave criptográfica. Se ela perder essa chave criptográfica, daí ela perde para sempre os recursos. E uma boa parte... Aí também uma das teses, né, que torna o Bitcoin se tornar cada vez mais valioso, se ele aumentar cada vez mais a adoção. Uma grande parte dos Bitcoins que existem, eles nunca mais vão ser remanejados, né? Porque as pessoas são de pessoas que perderam as chaves e não têm acesso a utilizá-los nunca mais. Estão no limbo ali. Exatamente. Então isso torna cada vez mais o Bitcoin escasso, né? Legal. Caramba. Eu já tentei resetar a senha, mas não... Não Ainda deu certo? não encontrei, acionei até o suporte lá da corretora. Corretora ou exchange que vocês falam? Ou é a mesma Exchange, coisa? corretora. Então. Mas eles não me ajudaram, assim, na época. Eu até fiquei de mandar mensagem pro Rodolfo do Vamos Pra Bolsa pra ver se ele conseguia me ajudar lá, mas passa, sabe? Porque é um negócio que eu coloquei ali. Na época eu fiquei indignada, porque eu perdi, assim... Sei lá, eu acho que eu coloquei 1.000 ou 1.200, 1.500 reais. E aí eu vi aquilo derreter, o desespero que me dava. Nossa, foi surreal. Eu acho que era uma virada de ano. Eu não lembro se era 2017 ou 2018. Não lembro. Mas ou foi 2017 ou 2018. Eu sei que eu peguei uma alta e, tipo assim, eu tava receosa. Compra ou não compra? Meu amigo, não... agora essa é a da vez, tipo, vai dar certo, você vai ganhar dinheiro, que não sei o que, o Bitcoin só vem subindo, e ele fazia umas análises meio pelo gráfico ali, né, mostrando o crescimento do Bitcoin, que não sei o que. Mano, só perdi dinheiro, assim. E agora eu não sei, né, como que tá. De repente consegue o acesso, pode ter uma surpresa boa lá, né? Tomara, né? Tomara. Mas essa questão que você falou também, Jennifer, de seguir a dica, né, do vizinho, do amigo, que às vezes comprou um NFT lá e o cara ganhou muito dinheiro, mas para um cara que ganha muito dinheiro, né, com algo mais especulativo, assim, tem muitos que não conseguem ter a mesma
a mesma sorte, né? Então, por isso que é bom começar com o principal ativo mesmo, né? Com o Bitcoin olhando para o longo prazo e pensando ali em diversificar a carteira, assim, é muito importante, né? Então, não dar all-in num único ativo, né? Vou investir só em Bitcoin porque me falaram que ele vai romper máximo histórico, vai continuar valorizando. Mas não, colocar o pezinho ali para ver, né? Pô, pelo menos se o Bitcoin continuar subindo, eu não vou ficar de fora, né? Então, é diversificar mesmo, né? Legal. Então, esse mesmo amigo meu, ele investe em Bitcoin faz muito tempo, mas ele sempre perde dinheiro. Não, eu tô olhando pro Léo porque ele já teve umas conversas assim com o Léo lá na minha. Ele é da minha cidade. Uhum. E aí ele sempre fala assim de bolsa, que não sei o quê, mas ele tem um perfil muito de especulação, né? Ele acha que vai vir a grande aposta da vez e que ele vai ficar rico. E conversando com ele recentemente, ele falou comigo que tá com 60 mil em Bitcoin e que chegou a bater 300 Uhum. e Não realizou. não realizou. E aí eu tava conversando com ele sobre isso, né? Que ele não, na minha opinião, óbvio que eu não acho que ele tem um perfil, porque ele sempre acha que ele vai ganhar mais. Ele sempre tá em busca de mais. Entendi. Então, eu tava tentando convencer ele a tirar esse dinheiro de criptomoeda e colocar na bolsa, né? Entendi. E aí ele falou, não, esse eu vou deixar lá, agora quando eu for começar a investir em bolsa eu quero uma coisa mais conservadora, tipo renda fixa, algo que não vai mexer Foi muito nos extremos, né? Nossa. Tipo assim, tá machucado, né? Mas questão de especulação é sempre mais complicado, ainda mais no mercado tão volátil como o de cripto, né? Você fazer o market timing ali, né? Falar, não, agora eu vou comprar aqui no fundo, vou vender lá no topo, e às vezes esse topo ali não era bem o topo, volta a cair. Então, recentemente a gente viu, né, o Bitcoin batendo 16, muita gente pensando, não, agora vai para 10, vai para 6 mil, e quem não comprou, né, pelo menos um pouco lá, viu o Bitcoin subir 40% e não comprou nada, né, lá atrás. Parece que ele tá sempre com a FOMO, sabe? A grande oportunidade. Putz, esse dinheiro vai voltar. Ele falou, não, eu acho que vai, eu acredito que vai ainda ou chegar nos 300 de novo, ou então vai passar. Eu falei, cara, você nunca vai ganhar dinheiro com criptoativo. Fazer o market time, assim, Nunca. acertar o tempo de mercado é muito complicado, assim. Porque daqui a pouco, se voltar pra 100 ou 80, que seja, ele não vai realizar, porque ele acha que vai... E daí tem a questão mais emocional, que é o principal, né? O Léo vai poder falar melhor que eu, né? Quanto de investidor que não é penalizado pela questão emocional, né? Então o cara tem muitas estratégias boas, mas na hora o emocional, né? Será que eu realizo? Será que eu não realizo? Acaba fazendo preço médio cada vez pior, o negócio vai caindo, coloca dinheiro às vezes que não pode perder, né? E daí que acontecem os desastres, né? O que a gente vê muito é que as pessoas acham que as coisas são... vão continuar sendo como estão. O que eu quero dizer com isso? O cara viu lá, tipo, o ativo subindo 100, 200%. Ele acha que vai continuar subindo para sempre. Ele não sabe que tem um ciclo, né? E da mesma forma, quando você vê o mercado caindo, as pessoas não querem entrar, entram em pânico ali porque acham que tudo vai quebrar. Então o mercado tá sempre nesses extremos, assim, né? O super otimista, o super pessimista. E as pessoas... Normalmente por questões emocionais, elas querem entrar no conforto, elas entram normalmente no final do ciclo. E aí quando despenca, que seria o momento dela entrar, talvez colocar mais dinheiro, se fosse o caso, fazer um aporte, enfim, tudo vai da gestão da pessoa, né, da carteira dela, mas é um momento que ela não quer, ou ela entra em desespero e vende ali o que ela tem, que ela fala, nossa, esse negócio aqui vai para zero, e aí a gente fala que é o ciclo da pessoa física, né? Você compra na máxima e vende na mínima. É verdade. Por isso que E isso não é só para criptoativos, é, na verdade, para todos os ativos imobiliários. Exato. Né? Cripto tem essa questão que é mais volátil e causa ali uma ansiedade cada vez mais. Então a importância do investidor que quer se expor a esse mercado, e assim também para outros mercados, seja renda fixa, ações, investir de uma forma profissional. Né? Então, às vezes a pessoa é um médico, um engenheiro, advogado, não vai ter tempo de ficar olhando a tela ali 24 horas por dia, né? Então, por isso, claro, ela pode aprender também algumas outras estratégias, né? Mas com um percentual menor do capital, né? Porque você não vai ter o tempo ali de acompanhar o tempo que o mercado exige de você acompanhando. Então, para a gente, a questão de investimento via fundos é tão importante devido a isso, assim. Então, você tem um capital grande, diversifica ali, né? Diferentes ativos, conhece os gestores, né? Qual que é a cabeça deles, qual que é a tese deles, e diversifica através de fundos, que também é muito interessante. Né? E falando em fundos, fala um pouquinho do trabalho da Titanium, como é que
Onde é que tá o foco de vocês? Como é que funciona? Sim. A Titanium Ast, ela é focada em inovação, né, e produtos quant. Então, o que que são os fundos quantitativos, né? Fundos quantitativos são fundos que têm ali uma base de estratégias utilizando análise de dados, né, com programação para criar os robôs, os algoritmos que vão emitir as ordens, que vão executar as ordens, executar as estratégias, né, que uma área de mercado, uma área de matemática, estatísticos vão criar para serem executadas. E claro, com todo o acompanhamento daquele resultado, para ver se aquelas estratégias estão dando lucro, né, a relação risco-retorno delas. E qual que é o principal ponto, né, de um fundo quantitativo? É que você tira o viés que a gente acabou de falar, o viés humano. Quando você tem somente ali o viés humano, você acaba tendo muito mais trabalho de analisar, tentar acertar o tempo de mercado. O fundo quant, ele já tem estratégias que são criadas, previamente testadas, baseadas em volatilidade, em tempo de mercado, para serem executadas e assim elas serem executadas de forma sistemática, né? Então, se a estratégia tem um percentual de retorno X e um percentual de risco X, ela já é uma estratégia que foi comprovada vencedora no passado, então o sistema vai executar aquela estratégia de forma automatizada e assim obter o retorno de uma forma bem menos volátil, né? Então, um exemplo de fundo assim que a gente tem, que é o nosso carro-chefe, é o Titanium Structure, né? Que é um fundo que opera com Bitcoin e Ethereum, que enquanto o Bitcoin teve uma queda lá de 50%, 60% ano passado, o fundo teve uma rentabilidade ali de 6% a 8%. Devido a essa execução dessas estratégias, né? Que o fundo não fica posicionado. Se o Bitcoin cair, ele vai junto, se o Bitcoin subir, ele vai junto. Mas ele faz várias operações que tornam o fundo menos volátil e a exposição para o investidor que quer investir em cripto de uma forma menos volátil ser possível, né? Perfeito. E vocês trabalham, tem fundos só focados em criptoativos ou não? Não, a Titanium ela é uma casa também que tem outros fundos, né? Não só de ativos digitais. Então a gente tem fundos de renda fixa, que também tem um viés quantitativo, operando os diferentes títulos, né, de renda fixa. E tem também fundos de ações com foco no mercado internacional. Então, o mercado internacional, né, Leo, é um mercado com muito mais alternativas de investimento, muito mais liquidez. As principais bolsas estão lá, né? São, sei lá, 5 mil, 6 mil empresas aproximadamente listadas lá nas bolsas, contra uma centena de ações aqui no Brasil somente, pouquíssimas, né, com liquidez. Então, você tem muito mais possibilidades. Lá fora é onde as principais inovações acontecem, estão as principais empresas com, né, market cap trilionário, e a gente fez esse fundo para o investidor que quer diversificar, também acessando essas empresas e tornando sócio dessas empresas. Então o fundo se chama Titanium Global Tech e ele investe nas empresas que utilizam, né, de tecnologia para aumentar a eficiência das suas operações. Então a gente tem essa tese do Global Tech, que é um fundo que a gente lançou há um mês atrás também. Lá no nosso site você consegue mais informações sobre esse fundo e os outros fundos também. Bacana. Legal. E por onde, assim, que o investidor consegue fazer esses investimentos via fundo, no caso aí da Titanium? Sim. Os nossos fundos hoje eles estão nas plataformas da Orama, da Warren, do C6 e por demanda via BTG. Então, para quem tem conta do BTG, pode mandar uma mensagem para o assessor solicitando o investimento. E daí na Warren, na Orama e no C6 eles estão na prateleira ali das corretoras. Bacana. Tá? Legal. E para pessoa física, se conseguir investir em algum desses fundos de investimento, existe um valor mínimo? Sim. Daí a gente tem, para pessoa física, no caso varejo, a gente tem o Axis, que é o Titanium Crypto Axis, que daí ele investe 80% em renda fixa e 20% no mercado cripto. Então é para aquele investidor que quer começar a entender o mercado, entender a volatilidade. E daí o fundo de renda fixa, né? Para esses fundos, o investimento mínimo inicial é R$500. Daí os outros fundos, eles são para investidores qualificados. Tá? Daí o investimento mínimo ali é a partir de R$1.000, outros são R$10.000. Então, para pessoa física, o Axis, para quem quer começar a investir em cripto, é o mais indicado. Assim. Bacana. E existe algum prazo mínimo? Ou não? Independe. Para resgate, liquidez. Isso. Os nossos fundos eles têm prazo de resgate D+5. Então, se o investidor quiser resgatar, né? Então, é 5 dias depois da solicitação do resgate. Então, é uma liquidez bem interessante, assim, também, D+5. Legal.
E voltando aqui a falar um pouquinho de criptomoedas, você acha que é um bom momento hoje para investir em criptomoedas? Eu acho que para uma oportunidade assimétrica assim, de investimento, né, eu acho que sempre é o momento do investidor criar uma estratégia para realizar aportes ali fracionados no mercado. Então, o momento é muito melhor do que em 2021, quando o Bitcoin bateu máxima histórica, né? Então, lá o risco-retorno estava muito pior, né? Hoje, o Bitcoin bateu 16 mil, hoje está ali nos 22, nos 23. Então, o risco-retorno hoje está muito melhor, né, de quando o Bitcoin estava batendo máxima histórica. Então, se o investidor quer se expor, sem dúvida, é sempre uma oportunidade, né? Principalmente quando, que nem você falou, quando o ativo ele cai, se for um ativo que seja de valor, né? Como a gente acredita que é o caso do Bitcoin, então quedas são oportunidades de você aumentar a exposição, de você começar uma exposição, né? Então é muito mais vantajoso você se expor num ativo de valor quando ele está em queda do que quando ele está numa alta histórica, né? Perfeito. E a gente estava até conversando aqui, né, antes de começar o bate-papo aqui mesmo. Eu acho que você nem estava aqui na mesa, mas ele falando que tem alguns países que já têm o Bitcoin como moeda oficial. É. Você sabia disso, não? Eu acho que alguém que viajou recentemente comentou com a gente que acho que nos Estados Unidos, em alguns lugares, já está aceitando Bitcoin como pagamento. Eu acho, não lembro, eu acho que na Disney não. Mas em alguns lugares mesmo, para você poder fazer compra, já aceita Sim, sim. o Mas tem Bitcoin. os países, né, que tem Tem. como moeda Aham. oficial. Tem Ah, tem os lugares, né, que aceitam o Bitcoin como forma de pagamento, como é o caso de alguns estabelecimentos nos Estados Unidos, na Europa também. Recentemente, um McDonald's lá nos Estados Unidos aceitou pagamento em Bitcoin, daí através da rede Lightning Network, né, que é uma rede que faz ali as transações ocorrerem em fração de segundos e pagando um custo muito baixo, assim, que é uma rede paralela à rede do Bitcoin, que ela fornece essa agilidade ali nas transações, né? Mas tem também os países daí, que é o caso de El Salvador. El Salvador é um país onde o governo estipulou que o Bitcoin é uma moeda legal, assim como o dólar também. Então, se você for procurar no Wikipedia, vai estar lá que em El Salvador as moedas de curso legal são o dólar e o Bitcoin. Então, muito bacana. Isso tem atraído empreendedorismo para o país, tem atraído empresas de inovação que querem construir soluções tecnológicas, né, usando o Bitcoin lá para El Salvador. Tem promovido inclusão financeira também para as pessoas que podem ali nos seus comércios, né, aceitar Bitcoin via Lightning Network também. Diferente, né, de um sistema financeiro que às vezes mais segrega, né, as pessoas ali, que exigem vários tipos de documento para abrir conta, depósito mínimo e etc. Então o Bitcoin ele tem essa questão, esse viés de inclusão financeira mesmo, né? Então é algo também para levar em consideração nos fundamentos do Bitcoin. Então, um país aceitando o Bitcoin como moeda legal. Então, são outros tokens, né? Que às vezes a pessoa fica em dúvida se investe ou não. Então, é o Bitcoin. Então, por isso que a gente fala sempre, começa pelo principal, que é o Bitcoin, que tem crescido cada vez mais, que tem sido aceito cada vez mais, né? Até por grandes empresas compraram Bitcoin para comporem seus caixas, né? Sua tesouraria. Então, também isso é algo muito interessante, né? Para uma empresa de capital aberto, como aí a MicroStrategy, a própria Tesla, né, do Elon Musk, adquirindo o Bitcoin para compor seus caixas. Então tem todo um grupo de acionistas que tem que permitir isso, tem todo um estudo e eles já têm Bitcoin nos seus caixas, né? legal. É possível fazer saque também? Tipo, Saques. caixa Sim, eletrônico. sim, sim. Tem ATMs, né, que são caixas eletrônicos que permitem, estão espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, que permitem você realizar ali o saque, fazer a conversão, né, de Bitcoin para moeda fiduciária. E é possível também. Então, algo que tem avançado cada vez mais. Isso vai dando mais credibilidade Com também, né, para o certeza, mercado de criptoativos. com certeza. Com certeza vai Vai trazendo cada vez aumentando mais. confiança, né? Eu acho que assim, na medida em que o projeto, né, vai se estabilizando, eu acho que talvez muitos países que não têm uma moeda tão forte assim, ou que tem problemas ali com a moeda, né, possam até mesmo adotar o Bitcoin Uhum. ali, como o El Salvador fez, né? Com certeza, com certeza. Eu já vi economista grande aí falando que acredita nessa tese realmente, de
no caso Bitcoin, como uma solução ali para, né, questões inflacionárias de países, né, que tem esse problema da instabilidade da moeda. Então, é uma coisa realmente que tem um potencial muito grande assim, de continuar crescendo, que cada vez mais são atraídas pessoas inteligentes para esse setor, que acabam vendo que, pô, não é só especulação, não é, sabe, não é só investimento ali para ficar rico, não, tem um fundamento realmente por trás. E muito bacana, cada vez que tem a oportunidade de falar sobre esse mercado, a gente faz questão. E é legal saber que mais pessoas aí de mercado têm interesse em passar essa mensagem adiante, porque Bitcoin é um tipo de ativo, né, que dá oportunidade para as pessoas físicas terem entrado antes, né? Diferente de quando é realizado um IPO, por exemplo, de uma grande empresa, geralmente é os players maiores, né, que já investiram, e depois as pessoas físicas vão na sequência, né? Então a gente talvez esteja se deparando com uma oportunidade de investimento que a pessoa física tem a oportunidade de investir antes, né? Legal. Mais democrático, né? Exatamente. E, assim, falando um pouquinho do risco em si, dessa confiança, eu acredito, pelo menos eu não vejo, uma pegada mais educacional sobre esse mercado. O que eu vejo muito é, tanto na internet, anúncio, enfim, no digital, é a FOMO mesmo. A forma que eu sempre vejo alguém falando sobre criptoativo, algum especialista falando, é atraindo o cara pela possibilidade de ganhar no curto prazo. Então, acho que a segunda pessoa só foi o Rodolfo e agora você, falando sobre a importância do longo prazo nesse mercado e a importância também de você entender o que você está fazendo e não ir só pela ganância ali, né, do curto prazo. Perfeito. E vocês hoje têm alguma coisa nesse sentido? Como que vocês educam os clientes de vocês? Ou não, vocês que realizam todo esse trabalho mesmo? Sim, sim. A gente acredita que para ganhar dinheiro no mercado, né, além de você saber encontrar as oportunidades certas de investimento, eu acho que para você ganhar dinheiro no mercado vai ser consequência de você gostar realmente, né, daquilo, porque é um trabalho intelectual muito grande, né? A gente tem que estudar muito sobre o mercado, ler diariamente, estar muito antenado sobre tudo que está acontecendo, e ter o pé no chão de não pensar, pô, dinheiro vai ser só o meu objetivo principal, tem que ganhar dinheiro no curto prazo, tem que ficar rico logo, porque eu preciso desse dinheiro agora e etc. Então, eu acho que o dinheiro ele vai ser fruto de você ter paixão realmente pelo que você faz. E você fazer um processo muito bem definido, que é ter paciência no seu investimento, saber que você não vai ficar rico da noite para o dia, saber que você tem que investir da forma certa, com disciplina, né, e com as pessoas certas ali te orientando. E por isso que a gente tem um viés lá bem forte educacional, assim. Então, hoje até a gente estava conversando aqui. Aqui antes. Que hoje em dia as empresas, elas são empresas educacionais. Tem que ser empresas de educação também, independente do produto que elas vendam, porque você consegue educar hoje as pessoas através da internet. Então, se você tem, seja o produto que você tiver, você tem hoje a oportunidade de educar o teu cliente pela internet a como consumir o teu produto e você capturar o cliente certo, né, para o teu produto. Então, por isso que lá a gente tem um viés muito forte. Até por isso que a gente faz questão de trazer o e-book do Bitcoin, assim, porque a gente criou esse livro com maior paixão, assim, porque quanto mais você escreve sobre o assunto, mais você vai aprendendo. E você vai entendendo coisas que você não sabia e vai fortalecendo cada vez mais a tua tese. E com isso, a rentabilidade, o lucro, vai ser consequência. Vai ser consequente de você fazer um trabalho bem feito, com paixão realmente, pensando em compartilhar a prosperidade com outras pessoas. Né? Como tudo na vida, né? Então, o que a gente colhe é que a gente planta e só o tempo para a árvore crescer, Exatamente. Né? O Léo até fala do mercado, na bolsa tem como você operar, eu não sei o nome específico, mas você consegue fazer operação lá com boi, saca de café. Eu acho que deve ser direto no balcão, né, Léo? Não, isso daí você tem os contratos futuros. Tem também operação via balcão, né? Mas você tem os contratos futuros de milho, boi, café e tudo mais. E aí eu tava conversando com ele sobre isso, sei lá, deve ter um mês que eu perguntei, putz, será que é um negócio que dá pra ganhar dinheiro e tal, operando, fazendo esse tipo de operação na bolsa? Aí ele falou, cara, se a pessoa entende e estuda sobre esse mercado, se ela sabe, sei lá, quando vai ter
vai ter colheita, qual é o melhor momento do plantio. Monta uma posição e dá para ganhar dinheiro. Né? E aí dá. Agora, se você for um aventureiro e você não entender nada, só quiser ganhar dinheiro ali porque é um tipo de operação, você vai perder dinheiro. Exato. Por longo prazo isso não sustenta, né? Eu falei com a Jennifer, eu até dei um exemplo, né? Que tinha um cara lá atrás, meados de 2015, né? Eu tava na Rico, ele era um cliente e ele tinha uma fazenda no Mato Grosso e ele operava boi futuro. Mas porque ele falava, ó, agora é a época que o gado tá em confino, o preço deveria ser tanto, não acompanhou, então eu acho que tem uma discrepância aqui de preço. Ou então, sei lá, choveu demais, então o pasto ficou de tal jeito, então ele sabia o que estava fazendo, né? E muita arbitragem. E muitas vezes montava, tipo, posição, por exemplo, o boi dele para engorda ia ficar, sei lá, pronto lá para ele vender, não sei como é que é, mas só lá na frente. Então ele pega o futuro que tá num preço que ele julga que tá bom e já trava a posição, né? Então, acho que tudo assim você tem que entender o que você está fazendo. E como você falou, o trabalho educacional é importante porque a gente consegue dar a oportunidade às outras pessoas de conhecerem coisas, né, de conhecerem coisas e terem acesso a oportunidades que antes elas não teriam, né? Com certeza. Então, isso é bem interessante. E acho que a gente traz bastante gente de cripto para falar aqui, né? Até porque vocês já estão com o pezinho ali. É um negócio que a gente não entende muito bem, né? Então, é muito legal a gente estar sempre reforçando esse conhecimento, né? Em contato com pessoas que de fato entendam, certeza, né? Com certeza. E cada dia é uma coisa diferente, por isso que a gente está aumentando cada vez mais, assim, a consistência de produção de conteúdos mesmo. Então, via relatórios, via artigos, vídeos, sabe, calls, né, com alguns escritórios, assim, de agente autônomo que querem conversar com a gente para entender, porque é um mundo mesmo, né, então cada dia acontece alguma coisa diferente e a gente vê que o mercado vai crescer muito aí nos próximos anos, tem muita chance, muita alternativa e contem com a gente aí, que vocês precisarem para conversar, para trocar ideias sobre o mercado, criar parcerias juntas aí pro amadurecimento, né, saudável desse mercado, né? Legal. Porque quanto mais gente entendendo melhor o que está fazendo, diminuindo ali essa curva de aprendizado, melhor, né, para todo mundo, né? As pessoas vão entender melhor como que faz dinheiro nesse mercado, se frustrar menos, se afastar dos aventureiros, né, nesse mercado, que acabam só prometendo ali ilusão, né? Como ficar rico de forma rápida. Não tem como ficar rico de forma rápida. O que tem é como você entender de fato o mercado, trabalhar duro, investir, ter disciplina, né, nos aportes, para você ter cada vez mais dinheiro para investir, gerenciar seus riscos e investir com quem entende do mercado mesmo, né, que investe de forma profissional. E o investimento via fundos, a gente tem orgulho, sim, e bate nessa tecla de investir via fundos, porque é uma forma segura, né, de investir fundos regulados. Né? Legal. Muito bacana. Quem sabe não ver uma série aí, ó. Nosso YouTube sobre criptomoedas. Cripto-opções. Com certeza vai ter muito sucesso. Já estão tendo bastante sucesso aí no mercado de opções, mercado super, super bacana, né? Que não é todo mundo que fala desse mercado aqui de forma profissional. Então a gente também, que depende da gente para divulgar o trabalho de vocês e que é super sério, contem com a gente também. Pô, maravilha. Legal. Obrigada. E mensagem que você gostaria de deixar aí pro pessoal? Para todo mundo que está acompanhando aí, quero agradecer. Espero que esse bate-papo tenha ajudado vocês a entender mais sobre o mercado de fundos de investimento, ativos digitais. Então, acesse o nosso site lá, www.titaniumast.com.br. Conheça mais sobre os nossos produtos, né, os nossos fundos de cripto, de renda fixa, de ações. E a gente está à disposição para ajudar aí a quem quiser entender melhor como investir, né, no setor de inovação de uma forma regulada, segura, com profissionais, né, de credibilidade, sérios no mercado. E contem com a gente sempre que vocês quiserem conversar sobre o mercado de ativos digitais, também no meu Instagram, Ferreira_Iron. Eu estou compartilhando mais conteúdos lá também. Legal. Que a gente está aprendendo cada dia mais. E é isso, pessoal. Muita disciplina nos investimentos, foco na busca por conhecimento e no longo prazo, de preferência. Sigam aí a Invios, que faz um trabalho excepcional aí no mercado de opções. E é isso, estou à disposição sempre. Maravilha. Bom, então, é isso. Quer deixar alguma mensagem, Jennifer? Não, pessoal, não. Tem sim. É que eu morro de vergonha. Tem aquela mensagem, ó, deixa o joinha aí, se inscreve, clica no sininho
para que esse conteúdo também possa chegar para mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam conhecer aí esse mercado, ter acesso a essa informação, diminuir o risco delas e, obviamente, abrir novos caminhos, né? Com conhecimento, porque só o conhecimento transforma. E é isso. Se você gostou desse conteúdo e acha que vale a pena, deixa seu comentário, seu joinha, se inscreve no canal e siga também o Iron nas redes sociais dele. Iron, muito obrigado aí pela participação, pela companhia, pelo bate-papo. Valeu, pessoal. Isso daí. Até a próxima, então. Pessoal, um grande abraço, ficamos por aqui e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.